Vocês me pediram nos comentários para falar desse filme, então hoje falaremos dele, Reaper, Mensageiro do Inferno. Esse é um filme de 2001 que vai tentar ser mais um slasher naquela época em que eles faziam sucesso. E a gente vai descobrir se ele conseguiu, se ele é um bom filme, mas já aviso aqui que tem até uma continuação. Ele tem um filme 2 que eu ainda não vi. Então, irmãos, espero que vous allez bien. Reaper, filme dirigido por John Ives, história de John Kurtz e Ivan Taylor, custou cerca de 35 milhões e faturou aproximadamente 75 milhões. Então, não dá para dizer que foi um fracasso. Agora, o filme é bom? Cara, talvez. O quê? Me parece um filme slasher de entrada, para quem não curte o gênero, quem não curte gore. Porque, de uma maneira geral, as mortes são muito mais fomentadas do que filmadas. E já já eu explico melhor isso. Nesse filme a gente tem a Molly, a única sobrevivente de um massacre, e o filme já começa mostrando para o que veio, Que é ser escuro. e pedir que usemos nossa imaginação, Onde é que eu tô? além de nos fazer desconfiar que estamos diante dessa assinatura tão clássica dos anos 2000, que pouco a pouco vai se confirmar ao longo do filme. Temos aquele filtro mais azulado, aquela vestimenta de couro preto, Aquele estilo Anjos da Noite. Eu disse que voltaria. temos uma protagonista depois de passar pelo massacre, faz uma mudança radical e claramente me fez pensar. Ela curte duradouro. E isso não é uma crítica, eu sou um jovem dos anos 2000. Eu adoro essa estética cybergótica, feitiço gótica, mas que só existia, pelo menos para mim, nos filmes mesmo, porque Rio de Janeiro é um calor desgraçado, não tem condição de usar couro, latex, sobretudo, não fazia sentido aqui. No máximo, regatinha preta. Enfim, passado esse massacre onde a Molly sobreviveu, a encontramos anos depois em uma, talvez, faculdade, não fica muito claro, mas eles estão fazendo um curso de alguma coisa, algo como uma disciplina de análise forense, e nessa aula conhecemos o grupo e jovens aleatórios que serão mortos pelo assassino. E eu confesso que eu não lembro o nome de ninguém. Vou ter que consultar os créditos. E agora, com os créditos consultados, temos o Martin, que é o professor da disciplina, o Aaron, que é o esquisito antissocial, o Jason, que é o gatinho boa pinta, Ed, que é o jovem bolacão, Chantal, que é a menina malvada, que é o bonitão, mas o bonitão só que é a protagonista, Andrea, que é a menina latina do rolê, Marianne, que é a loira boazinha, e Marisa, que vê sexo em tudo. E precisa de um homem para ajudá-la. Inclusive, se você me mostrasse só o trecho da aula e dissesse que isso era um filme de soft porn, Eu ia acreditar. porque é muito louco com o povo que está falando de serial killer, de assassino, e parece todo mundo meio alegre, sabe? Meio excited. Até o professor faz voz sexy para dar aula. A cada frase, eles mordem os lábios. Acho que agora eu sei o que fazer para minha aula ficar mais interessante, mais animada, né? Hoje teremos aula de francês. Repita comigo. Jesus sexy. Aí sim vai bombar minha aula. É claro. É claro. É claro. Como a gente pode esperar de um slasher, tem que ter jovens de arrasta. E a primeira é a Marianne. É a Marinha? Não sei quem é. Uma das jovens, peraí. E a primeira é a Marisa. Eles estão em uma festa, em um prédio antigo, e essa jovem vai lá, faz um lobby com um desconhecido. Mas o que vai me chamar a atenção nessa cena é o jogo de câmera. Até agora eu estou tentando entender o que estava acontecendo com essa câmera voyeur, meio tímida, porque ela dá um zoom, depois sai, aí vai para o lado, volta. É tipo aquele trisal, onde uma das pessoas não sabe o que fazer, aí fica meio perdido no rolê. Me parecia isso. O fato é que, como a gente sabe, quem transa em filme de terror não vê o sol se pôr. Quando ela está indo embora para casa, o serial faz algo com o elevador, então ela sobe para o 13º andar, que inclusive é o nome de um filme. Em algum momento eu tenho que trazer aqui para o canal, é um filme que eu gostava muito na minha adolescência. Um dia eu trago. Então a menina que eu já esqueci o nome, está lá no 3º andar, e aí começa a perseguição. E é escuro, mas o que mais me chama a atenção é que ela fica presa no momento da perseguição em um guindaste pela bota. E essa bota deve ter sido picada por uma aranha radioativa para grudar desse jeito. Mas as coisas vão ainda piorar, porque o serial tira ela do andame, mata a menina, devolve ela para o andame e joga pela janela. Isso aí é dedicado. E forte também. E, claro, eu não vou dizer que o filme não tem inventividade.
E como vocês sabem, eu acho legal ver isso, essas soluções criativas. Aqui, por exemplo, é uma menina de branco, ela tá dançando, o sangue vai caindo nessa menina de roupa branca e fica toda vermelha no final. Achei criativo. Eu até acho criativo a escolha de colocar esses jovens em institutos forenses, porque depois eles discutem que uma morte foi feita e faz parecer muito mais violento do que aquilo que foi filmado. O que me brocha é que eles têm oportunidades sendo desperdiçadas. Afinal, é um slasher, você espera algumas coisas ali. A menina, por exemplo, coloca a mão dentro de uma porta. E você já espera que o assassino corte a mão dela fora. Mas ele só segura. A menina sai correndo. Depois tem uma cena que ele dobra uma das meninas e ali a cena corta. Então, por isso que eu falo, pra mim ele é um slasher muito de entrada. Pra quem não curte o gênero ou quer começar com o gênero. Agora, isso é ruim? Interessante. É diferente. Não sei, eu preciso ser justo. Porque hoje a gente tem uma escalada da violência do cinema slasher, do cinema gore, no plano comercial. Você tem Jogos Mortais, teve o Albergue, Terrifier, que faz muito sucesso. Então, esse filme para o início dos anos 2000, eu acho que tá ok. Não é um pânico, é leve comparado, e talvez seja bom mesmo para quem estava sendo produzido a esse cinema. Claro que eu não estou dizendo que é uma obra-prima, longe disso. Passou bem longe. Tem ideias aqui que não colam, porque a primeira menina morre e eles decidem investigar, né, já que é o que eles estão estudando. Mas não tem real investigação. Na verdade, uma das meninas tem até acesso ao necrotério, então meio que ela rouba os relatórios dos legistas e isso é o máximo que vai ter. A Molly tem um mega computador que está conectado por algum motivo com a polícia. Então, todos os dados que a polícia recebe, ela também recebe. Eu tô conectada ao sistema da polícia. Passado, presente, qualquer informação que recebem aparece no meu computador. Eu tô sempre um passo à frente. Nada forçado. Então, esse fica em cima do muro. Ele não é nem um slasher, mas também não é um thriller policial, uma investigação policial. A segunda morte tem o mesmo problema da primeira. Uma das meninas, a Mariane, eu não sei, ela tá indo para casa com medo de ser assassinada e nesse rolê ela é assassinada. O cara joga o carro dela na ribanceira, ela cai, mas se segura, só que o assassino consegue tirar ela de lá, Óbvio que fora de cena. leva ela para uma cabana para poder ceifar a vida dela. E a gente só tem a visão da cabana de cima. Então é forçado ele tirar uma pessoa do guindaste, ele fazer uma menina sair da ribanceira, do penhasco. Como é que ele faz isso? É poder telecinético? Não sei. Fácil demais. Se tem um lado positivo, é que nesse filme faz sentido a falta do luto dos personagens, já que eles não são amigos, são colegas de classe, acabaram de se conhecer. Então, para mim, até faz sentido. Essa é uma parte positiva. A grande ideia do filme aqui é que ele vai jogar pistas falsas pra gente. Do nada eles vão jogar diálogos, por exemplo, que dizem que o professor sumiu por anos, ou mostra o Aaron com uma fantasia no dia da festa, depois alguém com a mesma fantasia vai lá transar com a primeira vítima, o bonitão que quer resolver tudo sempre some, o policial que é esquisito demais. Eu prefiro quando o filme dá pistas sinceras. Daqueles que você vê o filme pela segunda vez e já sabendo que é o culpado, percebe que estava tudo ali o tempo todo. Esse filme tenta fazer isso, mas pra mim ele falha miseravelmente. Sei lá, tem alguma coisa esquisita nele. A terceira morte é da Andrea. Ela vai para o necrotério e essa é a única cena de investigação, de fato. Ela olha o corpo, as marcas. Só que o assassino também está no necrotério, vai dopar ela e vai matar ela fora de cena. Para ser justa, ela está alucinando, mas não é nada demais também. E os jovens, então, vão descobrir que o assassino está imitando o Jack Stripador. E cada morte segue a ordem do nome das vítimas de Jack. Então, a primeira vítima de Jack começava com M, logo a primeira vítima do filme também começa com M. E daí vem a parte que eu fiquei mais atônito, chocado mesmo. Do nada. O professor vai lá no quarto da Molly e eles fazem um vucu-vucu. Só que pra mim isso não foi desenvolvido ao longo do filme. Me parece meio jogado, assim, do nada acontecendo. A gente vai ter que aceitar que ambos são sobreviventes. O professor também sobreviveu a um serial killer e por isso que ele sumiu por alguns anos, ele estava se recuperando desse trauma. Então, por conta disso, eles têm essa ligação, essa afeição. Meu Deus, ele te fez isso? Então, depois disso, sobrou ali o professor, o bonitão, a malvadinha apaixonada, o babacão e a Molly. E eles decidem fazer o que é preciso para termos um filme de terror, não é mesmo? Se isolar em uma cabana, no meio do nada. Como isso vai ser legal para deixá-los a salvo? Idiotas! Na cabana, eles vão concluir que o Aaron é o culpado. E por algum motivo, o Aaron estava lá fora na chuva. Ele estava lá ouvindo a conversa. Porque sim,
Porque o filme precisa dar falsas pistas pra gente. Teoricamente, ele sabia quem era o assassino, mas ele não podia ir na polícia contar ou ligar pro professor, ele tinha que stalkear a galera na cabana debaixo da chuva. É isso. Eles querem ligar pra polícia para contar isso, mas o telefone está mudo. Ah, ó, quem diria, né? Que estranho. E aí o bonitão, o babaca e a malvada, apaixonada, vão lá consultar o telefone. E vai morrer todo mundo ali. Inclusive o Aaron também morre, antes de contar quem é o assassino. E aqui é outro potencial desperdiçado para mim. Porque você criou a ideia de um assassino que imita o que foi feito pelo Jack Stripador. Isso é algo que traz a identidade desse assassino. E já é algo que é feito fora de cena. Mas daqui para frente, esquece essa construção, joga fora tudo isso. Agora é só uma pessoa arrastando a galera pra cima. Eu não conheço a história, mas eu acho que o Jack não matou ninguém prendendo a mão de alguém no motor de carro e fez a liga da partida. Eu acho que isso não aconteceu. Depois de morrer esses três, sobram apenas os principais culpados. O bonitão, o professor e o policial. A Molly, é claro, né? Ela está ali sozinha na cabana e resolve usar seu mega computador para pesquisar sobre o assassinato das meninas. E esse computador tá com a internet, no meio do nada. E ela descobre que quem transou com a primeira vítima foi o professor, e que tinha sangue de Jason no corpo da segunda vítima. E já eu vou falar um pouquinho disso. O filme quer deixar entender que o professor e o Jason eram cúmplices. Daí, a Molly vai, dá uma cacetada na cabeça do Jason, foge no meio da chuva, o Jason tenta ir atrás e alguém o mata. E depois o professor chega, dando a entender que foi ele quem matou o Jason. Mas não se preocupe, a Molly vai ser atacada, mas o policial chega e salva a Molly. E descobrimos que o policial entrou no quarto do professor e achou um frasco com o sangue do Jason. Ou seja, o professor tentou incriminar o Jason. Mas daí vem o grande plot twist do filme. Na verdade, quem matou todo mundo foi a Molly. Ah, eu não entendo. E você, entende alguma coisa? E a gente chega nesse final totalmente quebrado, mas eu vou tentar dar um sentido para ele, porque o professor, teoricamente, é condenado à pena de morte. E a Molly está ali com o seu best-seller e eu preferia que o filme terminasse aqui. Ela enganando todo mundo e seguindo sua vida fazendo suas vítimas. Mas no final ela acorda em um sanatório. Jack, o Estripador. O que temos de certeza é que a Molly pirou e ela achava que era a reencarnação do Jack. Mas se ela estava num sanatório, foi porque ela foi presa em algum momento. Então, nesse caso, o professor deveria ter sido inocentado. Eu imagino dois caminhos. O professor ser condenado à morte já fazia parte do delírio da Molly, isso nunca aconteceu. Ou ela não foi capturada, ela só ficou realmente louca depois desse segundo trauma e por isso foi parar ali no sanatório. Eu não sei. E aí vem a parte do filme que eu realmente acho ruim, porque eles vão vender a ideia que nem a Molly sabia que ela era assassina, que a cabeça dela estava confusa. Só que não dá para comprar isso, já que ela, inclusive, colocou o sangue no quarto do professor. Ou seja, na verdade, ela teve um caso com o professor já premeditando isso para ele levar a culpa. Então não dá para levar a sério que a Molly não sabia. E daí ela foi procurar no computador dela sobre o caso, e ela fica preocupada, ela age como se o assassino fosse o Jason, e não vai fazer sentido se você parar para pensar. Mas, para além disso, eles deixam de lado o que é de mais importante no slasher, que é criar essa marca para o assassino. Eles até tentam usar uma cruz que estava no acampamento, e no final o policial diz que identificou o professor por conta da cruz que ele carregava, mas essa tal marca que o assassino trazia consigo, ela não vai ser trabalhada. Talvez você possa querer defender que no quarto da Molly tinha uma cruz invertida, e sim, tinha indícios que era Molly, mas para mim não cola. Não cola, para mim isso foi mal trabalhado. Mas que maravilha! E esse lugar que faria desse slasher único, de um assassino único, que é tão importante em uma franquia, não vai ter aqui. Então, para deixar claro, eu não acho que é um bom filme. Pode não ser o pior filme do mundo, mas um bom filme eu não acho que seja. Isso não me surpreende, sabia? E como eu vejo nos canais de cinema, eles geralmente escolhem a morte mais memorável. Então, seguindo essa linha, eu acho que a morte do menino babaca é a que mais chamou a minha atenção. Apesar de saber que ela foi muito forçada. Tá legal, essa foi realmente engraçada, Jason! O cara colocou a mão no motor, aí liga o carro, e ele acha que é amiga dele. Mas ele não para pra olhar se realmente é. E a amiga dele não tá falando mais nada, mas ele vai lá e coloca a mão de novo no motor. De um carro que não estava funcionando, não tem nem 5 minutos. O carro voltou a funcionar para prender a mão dele. E não satisfeito, essa amiga que está desmaiada, quando acorda, ouve o grito do amigo e acelera o carro. É muito forçado.
Eu acho que, na verdade, ela já queria matar esse cara. Só isso que eu posso pensar. Mas não tem também muita competição entre mortes e mortes memoráveis, então essa seria a minha escolha. Maravilha. E a gente tem ainda o filme 2, que eu ainda não vi, mas eu vou trazer aqui para o canal, não sei se semana que vem ou na próxima. Mas caso você goste desse gênero, você pode ir lá conhecer o Prophecy, o primo distante do Fred Krueger e do Jason, um filme de 81, que eu já trouxe para cá. Ou ir para um cinema de terror moderno, inovador e assustador, que é o Skinamarink. Ambos eu já falei aqui no canal, eu vou deixar no final para vocês poderem clicar e assistir. E é isso por hoje. Deixa o like, se inscreve, diz que filmes você gostaria de ver por aqui. Merci bien. À la prochaine.